Boa noite, sou o pastor Cardoso Oliveira. Quero te convidar nessa noite a ouvir a ministração do nosso irmão Paulo Henrique. Levante os olhos e veja, baseado em João capítulo 4, versículo 35. Para a gente poder, a gente está evitando, né? Está tendo contato, eu quero orar por ele, pela vida dele, e que esse tempo seja um tempo esse tempo que ele vai estar transmitindo a palavra, Deus possa usá-lo graciosamente, né? Como já tem usado ele, e hoje na transmissão da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós somos tão gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e eu quero louvar o Senhor pela vida do PH, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. E neste tempo, ó Deus, de transmissão da Tua Palavra agora, Ele vai estar ministrando ao Senhor agora, para que os nossos irmãos sejam edificados. O Senhor possa usá-lo segundo a vontade do Senhor. Que ele seja um instrumento, ó Deus, nas mãos do Senhor. Use-o, ó Deus, conforme a Tua vontade, que ele sinta tranquilidade e paz no coração em transmitir a palavra do Senhor. Que não haja nenhum empecilho para que a Tua vontade se cumpra, ó Pai, através da boca dele nessa noite, aos nossos corações e ao coração de todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite. Muito obrigado, abençoe e use ele, ó Deus, segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar algo de Deus com vocês. Nesse tempo difícil que a gente tem vivido, né? É só a palavra de Deus para nos trazer esperança, conforto. Eu queria compartilhar com vocês um princípio que, se a gente como igreja entender, vai trazer muito benefício para a gente. O nome dessa ministração é Levante os Olhos e Veja. Queria compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erga os olhos e vede, os campos, pois já branquejam para a ceifa. Papai, nessa noite nós colocamos na Tua presença, Papai, independência do Teu Espírito, pedindo que o Senhor venha sobre nós com sabedoria e revelação, abrindo os olhos do nosso entendimento para que a gente possa compreender, Papai, a Tua palavra, a real vocação a qual o Senhor tem nos chamado. Papai, nós pedimos, Senhor, nós deixamos essa administração nas Tuas mãos, nas Tuas dependências, Senhor, em nome de Jesus, amém. Sim, em dias difíceis a gente cai no erro de olhar apenas para as adversidades, esquecendo de olhar para o lugar certo, para o nosso alvo, que é Cristo, que é o nosso Salvador. Em momentos difíceis a gente cai nesse erro de olhar só para a circunstância e a gente fica meio paralisado. Quando a gente quer vender algo, quando a gente quer vender algo, a gente expressa qual que é a necessidade daquele produto que a gente quer vender. Quando a gente quer vender algo, a gente expressa a necessidade que a pessoa tem e como aquilo vai suprir a necessidade. Hoje eu não quero vender nada a vocês. Eu quero apenas explicar a necessidade de um princípio que, se a gente compreender, vai ser de muita eficácia. Esse princípio está gratuitamente em Cristo. Deus nos deu esse princípio. Em Filipenses 3, do 20 ao 21, diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. O que vamos tratar aqui é a necessidade da gente olhar, ter os nossos olhos voltados para o céu, onde vem a nossa esperança, onde a nossa pátria onde a nossa natureza em Cristo é revelada quando a gente tem os olhos voltados para o céu. Não nas circunstâncias, não nas dificuldades. A nossa fé não pode ser circunstancial. A nossa fé tem que estar firmada naquilo que a gente vê quando a gente olha para Cristo. Quando a gente olha para Cristo, a gente tem a certeza das coisas. A nossa fé tem que estar firmada nisso. A gente não olha pelo que a gente não anda pelo que a gente vê. A gente anda pelo que a gente crê.
Às vezes pode até parecer uma utopia acreditar que as nossas vidas podem ser mudadas se olharmos para o movimento do céu, mas a palavra do Senhor tem vários exemplos e conselhos para nos levar a compreender esse princípio. No Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevar os olhos para os montes leva a gente a entender que a gente tem que olhar para um campo de visão mais alto, mais amplo. Não a gente olhar de maneira fixa para um determinado lugar. A gente tem que levantar os nossos olhos. Isso nos leva a entender que a gente tem que olhar para Cristo. Os montes dão a ideia de algo inabalável, algo intransponível. Então, o que é inabalável em nós? O que é intransponível em nós? Tem que ser a nossa fé. Uma fé inabalável, algo que vai fundamentar a gente no caminho certo. Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando estava para ser apedrejado, isso você pode acompanhar no livro de Atos, capítulo 7, ele olhou para o céu com seus olhos fixos e ele viu os céus abertos e viu Jesus à destra de Deus. E isso deu a capacidade para ele de não ficar olhando para aquela circunstância do apedrejamento. Ele simplesmente se ajoelhou e orou pelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Eu, na situação de Estevão, eu ia tentar esconder minha cabeça, ficar numa posição que doesse menos. Hora nenhuma eu pensaria em orar por aquelas pessoas que estavam me apedrejando. Mas como Estevão olhou para os céus e ele viu os céus abertos e viu Jesus, e ele viu que a natureza dele estava sendo revelada em Jesus, ele teve essa capacidade de orar por aquelas pessoas. Só quem tem os olhos para o céu, para o alto, tem condições de dormir em meio a tempestades. Isso nos leva a entender um pouco da natureza de Cristo, né? Que enquanto ele estava ali naquele barco na tempestade, ele tinha total condição de dormir, porque ele estava descansado no Senhor. Se a gente for parar um pouquinho para entender, o Senhor que nunca dorme, né? O guarda de Israel nunca dorme. Ele descansou no sétimo dia para trazer esse princípio do descanso para a gente, né? A gente tem que entender que quando a gente olha com o olhar natural, a gente pensa assim, né? Que quanto mais maduro um filho mais independente do pai ele fica. Mas quando a gente olha para um olhar espiritual, quanto mais maduro o filho mais dependente do pai ele fica. E assim somos nós, quanto mais maduros a gente somos espiritualmente, a gente tem que ser mais dependente de Jesus, mais dependente de Deus, porque Ele é o que garante a nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, você não sabe, mas a gente tem a fé que em Cristo a gente vai ter um novo amanhecer, um dia melhor do que hoje, um dia melhor do que ontem. Satanás sabe muito bem o poder que esse princípio da gente olhar para o alto, Satanás sabe o poder que esse princípio tem. Por isso que ele coloca circunstâncias, adversidades nas nossas vidas para tentar distrair a gente, colocar com que a gente não olhe para o nosso alvo, para que a gente fique olhando só para as circunstâncias, né? Os antigos têm um ditado popular, né? Falar que a pessoa tem espírito de porco. Quando as pessoas falavam que fulano tinha espírito de porco, eles não estavam falando que aquela pessoa não cuidava da sua higiene pessoal. Ela estava falando que é uma pessoa da mente pequena, que só olha para baixo. Porque o porco é um animal que, nem querendo, ele consegue olhar para cima. Ele sempre vai estar olhando para baixo. Quando Deus estipulou como ia ser a tenda do santuário, onde que ia ficar o Santíssimo Lugar, ele não se preocupou como que ia ser o chão daquele lugar, porque a tenda onde ficava a Arca da Aliança ficava em não era o terreno que ela era montada, o chão era o terreno que ela era montada, mas para o teto, Deus colocou a sabedoria naquelas pessoas que construíram para fazer algo grandioso, algo bonito, porque para já mostrar esse princípio para a gente
de que a gente tem que olhar sempre para cima, sempre para o céu, sempre ter essa característica em nós de acompanhar o movimento dos céus. No livro de Isaías fala que o trono de Deus tem rodas, e se ele tem rodas, ele fica em constante movimento. Então, se a gente olhar para o céu, a gente vai compreender o movimento do céu e a gente vai sempre estar na direção correta, a gente nunca vai estar perdido. Quando a gente está numa guerra, a principal arma que a gente pode ter é a informação. Se a gente está numa guerra no mundo espiritual, se a gente está focado no movimento que o céu faz, se a gente está acompanhando, a gente sempre vai ter informação privilegiada. A palavra do Senhor fala que Ele não faz nada, que Deus não faz nada sem avisar antes os seus profetas. Então, a gente tem que sempre estar de olho no movimento do céu. Quando a gente olha para uma pessoa e vê que o semblante dela está caído, a gente logo percebe que essa pessoa está tendo dificuldade, ela está sofrendo alguma coisa, porque ela fica retraída, ela fica com os olhos para baixo. Mas quando a gente está feliz, a gente não fica com o olhar olhando para baixo, a gente fica uma pessoa que tem condição de olhar de igual para igual com as outras pessoas. Em Lucas 13, no versículo 10, é o texto chave para essa palavra, diz assim, Lucas 13, 10 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por qual motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha de Abraão que Satanás trazia presa há 18 anos? Aqui nesse texto aqui diz que a mulher de maneira nenhuma ela poderia endireitar-se, ela só andava encurvada. Ela estava presa em uma cadeia de enfermidade. Satanás trazia ela presa nessa cadeia de enfermidade. E aqui diz que ela era uma filha de Abraão. Se a gente for trazer para o nosso tempo de hoje, fala muito sobre nós, né? Os crentes da época, a linhagem de Abraão, os judeus eram os crentes da época, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, seriam a gente. E essa mulher, há 18 anos, ela estava presa, sem poder de maneira nenhuma endireitar-se. Não é que só quando ela andava que ela era corcunda, era o tempo todo. Nem deitada ela conseguia endireitar-se. Então ela sempre ficava com seus olhos voltados para o chão. Mas quando Jesus curou ela passou a andar ereta, ela pôde então olhar para o céu. Então, Satanás aqui mostra que esse princípio é muito prejudicial para os planos dele, porque quando uma pessoa tem seus olhos voltados para o lugar correto, ela pode andar, porque é só olhando para Jesus que a gente pode andar como ele andou, fazer as obras que ele fez, até maiores. A gente tem que ter Jesus como nosso exemplo. Então, meus irmãos, a gente tem que entender esse princípio, porque esse princípio vai fazer muita diferença em nossas vidas. Porque quando a gente compreende o lugar onde a gente deve olhar, como a gente deve fazer, a gente consegue compreender da maneira correta as coisas. Quando a gente olha para o nosso alvo, a gente nunca vai se perder. Quando a gente tem um alvo fixo na nossa mente, a gente nunca vai se perder. Essa semana eu estava fazendo um seminário online com o André Aquino, e ele fala que a gente, no começo da nossa caminhada, a gente tem que ter princípios. São aqueles princípios que, no decorrer dessa caminhada, a gente não pode de maneira nenhuma perder esses princípios.
Porque quando a gente é uma pessoa de princípios, a gente pode acontecer o que for, a gente nunca vai sair desse lugar. Então, esses princípios é que fazem com que a nossa caminhada seja correta. Se você tem como princípio buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, não vai ser uma doença qualquer que vai deixar você amedrontado, não vai ser uma dificuldade financeira que vai deixar você amedrontado, porque você sabe que no seu princípio, o seu alvo é Cristo, o seu alvo é a eternidade. Paulo fala que se a nossa esperança está só para essa vida, a gente somos as pessoas mais miseráveis que tem. Então a gente tem que compreender que a gente tem que ter os nossos olhos voltados para onde a gente vai estar, para a nossa eternidade. Porque se a gente tem esse princípio bem focado, se a gente tem esse princípio bem enraizado na nossa vida, pode vir as tribulações, pode vir as dificuldades, a gente vai estar firme. Paulo, em uma das suas viagens, para ser mais preciso, quando ele estava preso, seu barco naufragou. Depois de naufragar, ele foi picado por uma cobra, uma víbora, e ele não morreu. Mas o barco dele naufragou, ele foi picado, mas ele não morreu. Que a gente pode entender assim, ele passou pela dificuldade, ele passou pela dor, mas ele ainda não morreu. E ele pôde ainda escrever que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória de que há de ser revelada em nós. Porque Paulo tinha seus olhos fixos no prêmio. Ele fala no fim da sua jornada que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira e ele guardou a fé. Sobretudo, ele guardou a fé. Então, ele não perdeu seus princípios. Eu queria que você pensasse para cima. Em dias de dificuldade, em que a dificuldade bate em nossa porta, a gente precisa dar uma resposta. E a nossa resposta é olhar para o céu, de onde vem a nossa esperança. Aplicando tudo isso, olhar para o alto requer de nós uma resposta. A salvação é pela graça, a salvação é de graça, foi por Jesus, mas ao mesmo tempo que não custa nada para a gente, ela requer que a gente tenha algumas decisões, que a gente tem que ter uma resposta. O profeta Isaías, quando ele teve a visão do céu, do trono de Deus, ele teve que dar uma resposta. Em Isaías 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E as bases do linear se moviam, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa foi a resposta que Isaías deu quando ele teve a visão do céu, que ele viu o trono de Deus. Ele deu essa resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente tem uma visão para o céu, a gente tem necessidade de dar essa resposta. A gente teve uma visão e a gente precisa responder essa visão. E da mesma maneira que Isaías disse, a gente tem que dizer: quando no céu há uma necessidade, a gente tem que ser a resposta para essa necessidade. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar com vocês essa noite é esse princípio da gente sempre olhar para o céu. A gente não ficar pego nas coisas terrenas, porque para o céu a gente não vai levar nada dessa vida a gente não vai levar, a não ser as nossas obras, a nossa fé, tudo que a gente fez em prol do reino.
Amém, irmãos? Era isso que eu queria deixar. Espero que isso tenha abençoado a vida de vocês. Não se esqueçam de estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo nossos vídeos, seguindo a gente nas nossas redes sociais, ajudando a divulgar, que isso ajuda bastante. Vocês fiquem com Deus. E agora o pastor Carlos vai estar aqui trazendo uma oração para a gente. Agradeço a todos vocês. Junte sua família, se você puder chamar os seus filhos para perto de você. Eu quero orar pela sua casa agora. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar o seu lar nessa noite, com as nossas orações. Chame aí os seus filhos, e se já estiverem juntos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre o seu coração. Quero pedir que Deus esteja te dando muita calma nesses dias difíceis. Deus te dê muita paciência nesses dias que são diferentes. Não sei se vocês já perceberam. Quando a gente enfrenta situações que a gente não está acostumado a lidar com elas, a tensão é muito maior do que aquela do dia a dia, que a gente sofre, luta, mas a gente consegue sair com mais facilidade. Mas há uma situação tão diferente como essa que nós estamos enfrentando. Isso nos causa muito estresse, às vezes angústia e nervosismo, tantas outras coisas. Eu quero poder orar com você nessa noite. Senhor, eu quero apresentar cada pessoa nessa noite que está nos acompanhando, ó Pai, nas nossas redes sociais agora, aqueles que vão acessar o nosso canal, ó Deus, do YouTube depois, para ouvir, ó Pai, a ministração e este tempo de oração. O Senhor esteja abençoando e fortalecendo o coração de cada uma dessas pessoas, que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Pai, eu ministro a bênção do Senhor sobre o coração delas, a alegria do Senhor, ó Pai, em tempos difíceis. Ó Pai, a alegria do Senhor quando há tanta tribulação e tanto motivo para se entristecer, mas o Senhor é o motivo da nossa alegria. Eu louvo o Senhor e quero, ó Deus, que o Senhor se torne a alegria de cada uma dessas pessoas, que elas voltem o olhar delas para o Senhor. Abençoe, ó Pai, traga tranquilidade ao coração de cada uma delas, traga paz ao coração delas, ó Pai, aos pais, aos filhos, ó Deus, que haja uma harmonia dentro da casa, que o diabo não, ó Pai, tenha brecha dentro dessas casas para aproveitar dessas situações, ó Deus, e fazer a obra dele de destruição das famílias, mas que o Senhor, ó Pai, fortaleça as nossas casas, as nossas famílias a cada dia, que os nossos lares sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Nós colocamos a nossa vida, as nossas casas na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, a nos abençoar a cada dia, porque nós precisamos tanto dessa graça, dessa paz que vem do Senhor, dessa paz em tempo, ó Pai, de tribulação, de tempestade. A paz do Senhor que traz bonança em meio à tempestade. Essa paz, ó Pai, eu quero ministrar sobre cada lar, ó Deus, que nessa noite nos escuta, nos ouve, ó Pai, que o Senhor possa abençoando cada uma dessas famílias. É a nossa oração ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.